O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 488. Não há necessidade de lutar contra o Administrador Azul. A proposta de cessar fogo que o Deus Marcial ofereceu a Seong Ji-han. Ele foi sincero sobre isso. Embora eu seja mais forte que ele agora, ele é um administrador. Se eu tentar subjugá-lo descuidadamente, posso enfrentar um contra-ataque inesperado. O Administrador Azul, Seong Ji-han. Ele suportou indefinidamente, mesmo quando convocado para Tuseong. Claro, ele teria morrido se a Choca não tivesse intervindo. De qualquer forma, apesar de ter sido levado para Tuseong, ele sobreviveu. O Deus Marcial não queria correr riscos desnecessários. Agora que estou livre para agir, há muitos lugares para ganhar poder. Não preciso ficar à margem, posso construir minhas forças. Até agora, apesar de ter imenso poder, ele não podia participar livremente de atividades externas devido à marca do Rei Sol. Mas agora a situação mudou. Ele poderia expandir sua influência externamente tanto quanto quisesse, já que não havia mais nenhuma marca para controlá-lo. Primeiro, devo assumir a raça do dragão agora que o Senhor Dragão se foi? Depois que o Senhor Dragão foi morto por Seong Ji-han. Os dragões estavam envolvidos em uma guerra civil para reivindicar a posição vazia de Senhor. Já que o próprio Deus Marcial foi criado através do corpo do Senhor Dragão. Ele pretendia participar desta guerra civil do dragão. Sim, é hora de deixar Tuseong. O desolado Tuseong que ele sempre viu através de regressões infinitas. Agora era hora de deixar este lugar e operar no centro da Battle.net. Mas para isso, eu deveria absorver todo o poder contido aqui nesta estrela antes de ir. O poder acumulado através de regressões infinitas. Antes de partir, ele precisava armazenar tudo dentro de seu corpo sem deixar nada para trás. Atualmente, havia tanta energia armazenada ali que mesmo que ele a absorvesse, a preservação permanente não seria possível. Se eu recuperar a árvore do mundo selada, posso armazenar o poder. A árvore do mundo selada sob o mar da terra. Aquela árvore do mundo, tingida de vermelho, mostrou uma clara diferença de outras árvores do mundo. Se ele trouxe isso para Tuseong, posso armazenar toda a energia reunida através de regressões infinitas dentro. Então, mesmo que seu poder não atingisse o nível de administrador permanente, ele poderia pelo menos alcançar o administrador verde. Depois de terminar seus pensamentos. Baki. Ele cuspiu Dongbang Saki, que havia engolido. Dongbang Saki, você esqueceu tudo? Ainda não. Blue criou raízes bastante profundas. Desculpe. Quando Dongbang Saki baixou a cabeça profundamente, os olhos do Deus Marcial brilharam. Devemos terminar o trabalho antes que o selo de Tuseong seja quebrado. Isso é, para recuperar a árvore do mundo da Terra? Sim, devemos quebrar o selo dos 8 trigramas dos 9 palácios e extrair a árvore do mundo vermelha. Se recuperarmos a árvore do mundo, o que acontecerá com a superfície? Por que você está preocupado? Embora ele não tenha respondido, sua reação foi tão boa quanto uma afirmação. O Deus Marcial olhou para Dongbang Saki como se estivesse descontente. Ele definitivamente está vacilando. Talvez porque ele elevou brevemente os limites para deter o Rei Sol, e por causa do que o administrador vermelho disse. Dongbang Saki não demonstrava a mesma lealdade de antes. Originalmente, se recebesse uma ordem, ele deveria tê-la seguido sem se preocupar com a situação da superfície. Também não poderei usá-lo por muito tempo. Depois de recuperar a árvore do mundo vermelha, ele terá que pensar em uma maneira de se livrar dela de maneira adequada. O Deus Marcial pensou isso, mas por enquanto ele respondeu. Se recuperarmos a árvore do mundo, a terra tremerá muito e o clã sangue selado com a árvore do mundo surgirá. O administrador azul está na terra, então tudo bem. No máximo, cerca de 20% da humanidade poderá desaparecer. 20%, você diz. Sim, então não se preocupe e recupere-o. Para o Deus Marcial, que repetidamente testemunhou a extinção da humanidade inúmeras vezes através de regressões infinitas. 20% era um número que ele poderia ver como, isso é tudo? Suponho que os danos estarão concentrados perto do local de selagem? Provavelmente, mas isso não é para você se preocupar. O administrador cuidará disso. Eu entendo. Dongbang Saki acenou com a cabeça vigorosamente às palavras do Deus Marcial, mas sua pele não era brilhante. Afinal, a localização do local de focagem era no centro do mar ocidental. Então era perto de sua terra natal. Você desenvolveu muitos pensamentos ociosos. O Deus Marcial, notando o comportamento de Dongbang Saki, reuniu sua energia novamente para engoli-lo mais uma vez. Uau! Reconectando-se com as relíquias da constelação, o Deus Marcial emitiu uma energia poderosa. Vou fazer você pensar apenas na missão. A forma de cobra apareceu novamente e engoliu Dongbang Saki mais uma vez. Uau! A energia vermelha escura se espalhou pela cabeça da cobra. E o processo de purificação de Dongbang Saki começou novamente. E depois de devorá-lo, o Deus Marcial pensou. Suponho que terei que usá-lo uma última vez e depois fazê-lo acabar. Ele decidiu como acabar com Dongbang Saki, que estava se tornando cada vez mais incontrolável. Na sala de treinamento da cobertura.
É assim que eu uso, não está funcionando? Sim, não está ativando nada. Isso é estranho, por que não está funcionando? Seong Ji-han, recebendo educação sobre o olho divino de Seong Jia, franziu a testa, pois não mostrava sinais de ativação. Ele me mostrou meu pescoço sendo cortado, mas nada desde então. Seong Ji-han relembrou a mensagem que recebeu quando recebeu o olho divino. Você recebeu a autoridade especial, olho divino. Você recebeu o olho divino de um jogador de classificação inferior à sua. O efeito do olho divino é bastante reduzido. Ele dizia que o efeito seria bastante reduzido, mas eu não esperava que não fosse ativado. Mesmo que a classificação de um administrador seja muito superior à de Pythia, que era um nível 8 da constelação. Ainda é um problema se não funcionar. Se você focar no terceiro olho, você deve pelo menos receber uma dica. Não estou conseguindo nada. Realmente, você não consegue sentir o fluxo de poder se acumulando em sua testa? Não há nada parecido. Isso é estranho, é assim que eu uso. Olhar. Seong Jia disse frustrado enquanto ativava seu olho divino. Eu posso criar isso facilmente, viu? Isso, facilmente, não está acontecendo comigo. Como posso ensinar isso ainda mais? Clarão. Se você ativá-lo enquanto foca assim, você verá. Enquanto Seong Jia demonstrava como ativar o olho divino. De repente, seu rosto ficou sério. O que é isso? O que está errado? A casa desapareceu de repente. O que? Espere um momento. Zaz. O olho de luz moveu-se para frente e para trás. Um terremoto aconteceu, mas mesmo para um terremoto, isso é muito grave. Ela murmurou incrédula enquanto observava a situação futura. E aí, até uma gigante vermelha está chegando. Gigante vermelho? Sim. Com globos oculares por todo o corpo, sua forma é semi-transparente. Seong Ji-han lembrou-se de um certo ser ao ouvir isso. Isso não é um grande golem? O clã de sangue que continuou a existir como corpos espirituais mesmo após a morte. Foi o karma de Dongbang Saki para se tornar imortal. Já que ele selou esses fantasmas na árvore do mundo enquanto vagava pelo mundo. Pensar que os grandes golems, que antes só podiam ser vistos dentro dos 9 palácios 8 trigramas, apareciam no mundo real. Se aparecer no futuro, isso significa que algo aconteceu com a árvore do mundo? Justamente quando ele pensou que a paz poderia finalmente chegar, parecia que o problema estava se formando novamente. Seong Ji-han fez uma pergunta a Seong Jia. A que distância estamos no futuro? Não tenho certeza exatamente, mas não está muito distante. Aproximadamente 2 a 3 meses a partir de agora? Isso em breve? Seul entrou em colapso devido a um terremoto e à invasão de grandes golems. Esse futuro estava chegando tão rapidamente. Sang Ji-han respondeu com perplexidade, então seus pensamentos se voltaram para outro assunto. Em 2 a 3 meses, o selo de Tuseong seria lançado. Foi apenas uma coincidência que esses eventos se sobreponham? Ou Tuseong fez algo com a árvore do mundo? É melhor se preparar assumindo o último. Pensando bem, embora eles tenham concordado em não brigar entre si. Essa é uma questão separada da interferência deles na árvore do mundo. O que o deus marcial propôs foi apenas evitar o conflito com Seong Ji-han, o administrador azul. A árvore do mundo não foi incluída no acordo de paz. Se fosse apenas um terremoto, isso seria uma coisa, mas considerando o surgimento dos grandes golems, este incidente está definitivamente relacionado à árvore do mundo. Enquanto Seong Ji-han deduzia a causa da situação através da visão futura de Seong Jia. A distorção de Martial Soul diminui em 3. O ponto de conexão entre Blue e Martial Soul quase desaparece. A distorção de Martial Soul diminuiu novamente. E agora o ponto de conexão com Blue estava prestes a ser cortado. O deus marcial está tentando apagar rapidamente os vestígios de Blue de Dongbang Saki. Ele estava preocupado com a tentativa do administrador vermelho de abalar Dongbang Saki. Ele não tem certeza de como está diminuindo a distorção da alma marcial, mas o deus marcial estava tentando fazer isso consistentemente. Como azul é uma habilidade de jurisdição do administrador, esse efeito não se aplica a mim, o que é bom. O ponto de conexão entre Blue e Martial Soul que Dongbang Saki havia criado foi agora deixado intacto apenas para Seong Ji-han. Embora o resultado em si tenha sido um benefício unilateral para ele. Depois de ouvir a previsão futura de Seong Jia, essa mensagem pareceu um tanto perturbadora. Eu gostaria de ver a situação em Tuseong como da última vez. Da última vez, ele foi capaz de espionar Tuseong para identificar a causa do problema quando a distorção do Martial Soul aumentou anormalmente. Desta vez, talvez porque a distorção estivesse diminuindo, essa função não apareceu. A distorção do Martial Soul está diminuindo, não podemos ver a situação? Seong Ji-han perguntou ao sistema por precaução. A diminuição da distorção é uma situação normal. Como não é uma situação problemática, não pode ser observada. Veio a resposta que era impossível para este caso. Então que tal espionar Tuseong, usando minha autoridade? Tuseong é um local selado por um administrador permanente. Os administradores temporários não têm autoridade para observá-lo. Além disso,
O sistema disse que não poderia ser observado porque estava lacrado. Ser novo com certeza é difícil. Seong Ji-han percebeu as limitações de ser um administrador temporário e franziu a testa. Essa coisa de administrador, às vezes permite coisas inesperadas. Mas em momentos como este, havia muitas restrições. Não importa o que eu pense sobre isso, o futuro que minha irmã viu parece relacionado a esse lugar. Não havia como ver isso? Seong Ji-han ponderou um pouco e de repente se lembrou de algo de antes. Reduzindo a distorção do Martial Soul, definitivamente consumiu 500 pontos de autoridade por ponto. Quando a distorção de Martial Soul aumentou anormalmente, o sistema perguntou se ele queria corrigi-la. Naquela época, a autoridade exigida era definitivamente de 500 por ponto de distorção. Atualmente tenho cerca de 3.000 autoridades. Ele poderia diminuir a distorção agora também? Seong Ji-han perguntou ao sistema. Quanto posso diminuir a distorção do Martial Soul com 3.000? O recente aumento anormal do valor de distorção é 15. Com seus pontos atuais, você pode reduzi-lo em 6. Ele aumentou a distorção para 15 sozinho, nesse curto período de treinamento? Isso está correto. Seong Ji-han recordou as espadas de luz que protegeram Tu Seong. Vendo que eram 55 no total, excluindo a distorção levantada pela Azul. O valor alcançado apenas através do autotreinamento puro foi 55. E antes de se preparar para o Rei Sol, a distorção original era 40. Não importa o que eu pense sobre isso, o talento dele está realmente além da compreensão. Seong Ji-han percebeu novamente que Dongbang Saki era um monstro por aumentar muito sua distorção assim que o treinamento foi permitido, e pensou sobre esse assunto. Distorção de Martial Soul, devo tentar diminuí-la também? Anteriormente, ele não baixou pensando que Dongbang Saki iria recuperá-lo rapidamente através do treinamento. Mas agora a situação havia mudado. O deus marcial, que anteriormente lhe permitia treinar, agora o mantinha sob controle. Se ele também contribuiu aqui para enfraquecer Martial Soul, o poder monstruoso de Dongbang Saki pode ser um tanto controlado. Claro, há a desvantagem de Martial Soul se tornar mais fraco, mas vale a pena tentar. Não importa se eles recebem a mesma alma marcial. Dongbang Saki lidaria com isso muito melhor do que ele mesmo. Portanto, o enfraquecimento do Martial Soul impactaria Seong Ji-han agora, mas seria um golpe ainda maior para Dongbang Saki. Além disso, eu não podia fazer isso antes porque a autoridade era preciosa, mas agora estou recebendo 100 por dia. Anteriormente, 100 ou 200 autoridades eram desesperadamente necessárias. Mas agora Seong Ji-han usou mais de 10 milhões para atualizar o atributo azul. Valeu a pena tentar manter Dongbang Saki sob controle. Distorção da alma marcial inferior. Diminuindo o aumento anormal da distorção da alma marcial. A distorção de Martial Soul diminuiu em 6. Ao ouvir as palavras de Seong Ji-han, o sistema imediatamente começou a diminuir a distorção. Vou continuar diminuindo à medida que a autoridade se acumula. Ele começou a unir forças com o deus marcial para reduzir o poder de Dongbang Saki. E, 10 dias depois. Oh meu Deus! O deus marcial, que estava apagando os vestígios de azul de Dongbang Saki. Vendo que seu poder havia enfraquecido visivelmente, hesitou por um momento enquanto invocava a cobra. Seu poder enfraqueceu significativamente.